amores e amoras. Hoje nós vamos fazer mais um pedacinho de fração, aprender, né? Mais um pedacinho de fração. E aqui, hoje nós vamos trabalhar com divisão, que é uma fração, e classificação dessas frações que a gente tem trabalhado. Então vamos lá. Para começar, se eu pego uma unidade inteira, eu estou com uma folha inteira, uma unidade, e eu pego esta folha, eu preciso dividir para duas crianças. O que eu faço? Eu divido ao meio, porque toda divisão, a tia falou bem lá no início, ela precisa estar igual, né? Para ser uma divisão, ela tem o princípio da igualdade, senão na divisão é um pedaço. E aqui, ó, a gente tem a divisão. Quando eu parto qualquer unidade de folha desse tamanho aqui, ó, eu parto ao meio, eu encontro, ó, duas metades, certo? Então, aqui eu tenho, era uma folha inteira, uma unidade inteira, dividido por 2. Como eu coloco isso em fração? Eu pego aqui, ó, uma unidade dividido por 2. Lembre que a tia sempre falou para vocês que o divisor, olha lá, está sempre no denominador. Então, esse denominador, olha a palavra denominador, divisor, começa com D. É uma dica para vocês. Então, aqui o divisor é aquele que divide. O denominador tá lá com o divisor, certo? Então, ó, uma folha dividido por 2. E aí eu encontro meio. Agora, se eu pego uma folha e divido por 3, facinho, tia. Posso colocar uma dividido por 3. E aí nós temos 1/3, 1/2. Essas coisas são linguagens matemáticas, vocabulário matemático. É isso que eu quero que vocês compreendam neste momento. Então, ó, eu tenho meio ou metade, eu tenho terço, eu tenho quarta parte, quinta parte. Então, esses vocabulários é que vocês, se vocês se apropriarem dele, vai fazer parte da sua vida para o resto agora de matemática. E então, na hora de fazer qualquer problema, a quarta parte divide por 4. A metade divido por 2. Isso aqui, ó, tem que estar bem instituído em vocês, certo? Se eu pegar agora, eu tenho duas folhas inteiras, eu vou pegar aqui, ó, vamos imaginar que a minha folha agora é desse tamanho. Então, eu tenho duas folhas inteiras e eu quero dividir para duas pessoas. Olha só, eu tenho duas folhas inteiras e vou dividir para duas pessoas. Eu não tenho 2 meios? Duas metades. E aí? Facinho, facinho. Só transformar a leitura em fração. Divisor está sempre no denominador. Vamos agora aqui, ó, classificados. Bom, a tia colocou 3 palavrinhas aqui novas para vocês aprenderem. A fração pode ser própria, imprópria ou aparente. Como assim, tia? Própria são essas frações que nós estamos aprendendo. Frações próprias. Frações próprias. Eu tenho numerador menor do que o denominador. Eu tenho, por exemplo, a fração 3/4. Olha lá, eu dividi em 4 pedaços. E eu tenho 3. 3 não é menor do que 4? Então, ela é uma fração própria. Aqui eu posso fazer também 2/8. E eu ainda tenho aqui, ó, 1/7. Olha lá, os meus numeradores são menores do que os meus denominadores. Quando isso acontece, eu digo que essa é uma fração própria. Vocês aprenderam até o 4º ano. Agora, no 5º ano, a gente vai aprofundar um pouquinho essa classificação. Por quê, tia? Porque eu ouvi crianças me dizendo assim, tia, se eu for o contrário, vou colocar tudo aqui ao contrário. Tudo ao
contrário. O meu denominador está menor. Eu tenho aqui 4, o meu numerador é maior do que o meu denominador. Não ficou o contrário? Olha só, próprio e impróprio. Uma é o contrário da outra. Então, quer dizer que até ontem eu aprendi que 3/4 era uma fração. Ok. Mas 4/3 também é uma fração. É uma fração que a gente diz que ela é imprópria. Por que ela é imprópria? Eu vou apagar esse 7 aqui, ó. Por que ela é uma fração imprópria? Porque, veja bem, eu tenho uma unidade inteira que está mandando eu dividir por 3. Então, eu vou dividir essa unidade por 3. Eu posso pegar 4 pedaços daquele ali? Não, eu só tenho 3. Então, o que eu vou precisar fazer? Pegar uma outra unidade inteira. Então, ó, vou dividir também por 3. Agora dá para eu fazer essa representação. Eu quero 4 pedaços de uma unidade que foi dividida em 3. Então, eu vou usar essa unidade inteira e mais um pedacinho da outra. Tia, mas sobra 2. Não tem problema, a gente não usou a fração inteira, né? A gente não fez ela inteira. Então, eu usei 4 pedaços de 2 unidades, né, que foram divididas em 3 pedaços. Não esqueça do denominador nunca. O denominador, ele vai passar sempre por vocês ajudando. O denominador é aquele pedacinho que divide. O denominador, ele manda na fração. Aí ele domina a fração. Se eu tenho 3 aqui, eu não posso dividir por nenhum outro número, além do 3. Tá? Então, aqui eu tenho 3. Então, uma unidade com 3, precisei de outra unidade, para que todos sejam contemplados, tá bom? Então, ó, própria e imprópria. Frações impróprias, elas são contrário das frações próprias, tá? Ela precisa de mais uma unidade. Com uma unidade inteira, eu não consigo atender. Eu vou fazer aqui também com a minha folha, ó. Eu tenho aqui, ó, uma folha inteira. E o meu denominador tá mandando dividir por quanto? Por 3. Então, essa folha inteira, eu vou dividi-la em 3 pedaços. Ó, 1, 3 pedaços. Mas eu tenho 4 crianças. E aí? A tia divide de novo, tá? Mas aí eu vou mudar meu denominador. Se eu dividir isso aqui, ó, por 6, olha o pedaço, vai ficar menor. O pedaço que eu preciso é desse tamanho. Se eu dividir por 6, ele vai ficar menor. Eu posso fazer isso? Não. Então, ó, o meu denominador está dizendo que tem que dividir por 3. Qual a solução? Achar um outro pedaço. Uma outra folha inteira, onde eu possa dividi-la também em 3 pedaços e usar mais um. Então, eu vou ter 3 pedaços de uma folha, mais um pedaço da outra folha. Então, eu precisei de 2 cores, de 2 unidades inteiras, tá? E aí, aqui embaixo, olha lá, frações aparentes. Assim, elas são frações impróprias, tá? Ela tem, ó, o meu numerador é maior do que o meu denominador. Mas por que ela é aparente? Porque ela tem uma aparência de fração. Mas quando a gente verifica, ela aparece o número inteiro. Olha lá, se eu pegar 8, dividir por 2, vai dar quanto? 4. Então, na realidade, essa fração 8 meios, ela significa 4 inteiros. Então, ela tem um número inteiro. Ela não é uma fração propriamente dita. Ela representa um número inteiro. Então, ela tem uma aparência de fração. Tá? Ela aparece como fração, mas ela representa
unidades inteiras. Quando eu consigo fazer essa divisão, 8 dividido por 2, e eu encontro 4, não sobrou o resto. É um número inteiro. Então, essa fração é aparente. Quando agora eu pego aqui, ó, 4 dividido por 3. Vou fazer aqui em cima, vou mudar até a cor, ó. Eu tenho 4. Vou dividir por 3. Vai me dar 1 inteiro. Mas vai sobrar resto, não vai? Ó, 3 dividido por 1, 3. Para 4, sobra 1 pedacinho. Né? Ó, 4 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3. Então, quando eu falo 4 terços é igual a 1 inteiro. Olha aqui, tá aqui, ó. 1 inteiro mais 1 pedacinho que sobrou. Mais 1 quarto. Denominador, quando ele for maior, essa fração é própria. Quando ele for menor, essa fração é uma fração imprópria ou aparente. Quando ela é aparente? Quando eu faço a divisão e encontro o número inteiro, não sobra resto. Quando ela é imprópria? Quando eu faço a divisão e sobra resto. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Façam as atividades no livro, que na quarta-feira, 4 horas da tarde, a tia vai tirar a dúvida pela ferramenta que nós estivermos usando no momento, ok? Então, ó, paz e bem, fiquem com Deus.